Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Tem crente aí, amém? Glória a Deus. Abre comigo sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Quem for achando vai dizendo amém aí. Êxodo 33, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os enfeites, desde o monte Horebe em diante. Verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com ele. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 17. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Verso 18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Amém? Paizinho, nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa noite tão maravilhosa, Senhor, porque já podemos perceber a tua presença no nosso meio, através dos louvores, porque a tua palavra nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores. E é por isso que nós queremos aprender a te adorar dia e noite e dia, Senhor, diante de ti. Pai, fale conosco, abra o nosso entendimento, que o nosso coração esteja ávido por receber a tua palavra e que o Senhor se revele de uma maneira viva, poderosa, eficaz, pessoal, Senhor, a cada um dos que aqui estão, a fim de que sejamos ministrados pela tua presença, Senhor,
e a gente possa sair daqui desejosos de te conhecer mais e mais. Senhor, mostra-nos a tua glória esses dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O título da ministração é Mostra-nos a tua glória. Amados, esse texto aqui que nós lemos, capítulo 33, de Êxodo, ele fala de um episódio muito interessante na história de Israel e na história de Moisés, de forma específica. Aqui, Moisés, a leitura que eu faço, ele subiu um nível a mais de intimidade e de comunhão com Deus. Mas para que você entenda todo o contexto que está acontecendo, é importante voltar a alguns capítulos anteriores. O povo de Israel saiu do Egito, vocês vão de lembrar que Deus arrancou o povo com um braço forte, jogando todas aquelas pragas sobre os egípcios, destruindo o Egito, aliás, a fim de que ele pudesse tirar o povo dali. E a partir do momento que Israel saiu do Egito, eles começaram a caminhar ali no deserto e Deus os estava dirigindo de dia e de noite, como diz a palavra do Senhor. Eles lutaram contra os amalequitas, Deus fez a rocha produzir água, Deus trouxe pão do céu, trouxe as codornizes, enfim, Deus estava fazendo coisas grandiosas no meio do seu povo. De modo que o Senhor, num dado momento, ele disse para Israel, é hora de um encontro. É hora de um encontro específico e especial. Ele disse para Moisés, eu descerei sobre o monte e lá eu ministrarei a vocês. Lá vocês ouvirão acerca dos meus princípios, acerca da minha vontade, os princípios que o povo deveriam viver a partir dali. Mas o que aconteceu? O povo temeu e Moisés acabou subindo sozinho lá. E Deus começou a falar ao coração de Moisés, e aquele encontro foi tão poderoso que ele durou apenas 40 dias. Moisés estava envolvido na presença de Deus em cima da montanha. O povo que estava lá embaixo começou a ficar ansioso, começou a ficar preocupado, começou a pensar, puxa, o que aconteceu desse Moisés aí, né? O que aconteceu? Será que Moisés morreu, foi arrebatado? Moisés se perdeu, ele foi embora? E o povo começou a ficar preocupado com tudo aquilo, de maneira que eles chegaram para Arão e disseram, Arão, o negócio é o seguinte, cara, no capítulo 32, capítulo anterior, olha só, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então faça para nós deuses, que nós queremos adorá-los. Então Arão, sentindo-se pressionado ali, ele disse para o povo, olha, tirem os seus enfeites, todos eles, os enfeites de ouro, e nós haveremos de tornar isso o Deus de vocês. E foi o que eles fizeram. Eles fundiram a partir dos enfeites do povo. Guarda essa palavra, enfeites, ela é muito importante para o que a gente vai trazer hoje. Então, eles fundiram um bezerro de ouro e o povo começou a adorar aquele bezerro. Isso é um tanto quanto maluco, porque há 40 dias antes, o povo tinha dito para Moisés e na presença de Deus, nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Nós faremos tudo o que o Senhor nos disser. Mas o problema é que quando eles começaram a ficar ansiosos, eles pegaram seus enfeites e transformaram em um bezerro. E eles começaram a adorar aquele bezerro como se fossem o Deus que os tirou do Egito. A Bíblia diz lá no capítulo 32 que Arão disse para o povo, esses foram os deuses que Deus que tirou vocês do Egito, os adorem. E o povo começou a sacrificar e adorar aqueles deuses, aquele bezerro de forma específica. Mas no mesmo momento, lá em cima da montanha, Deus olhou toda aquela situação e disse, Moisés, volta lá, porque a situação está braba e está feia lá embaixo. O povo se desviou, o povo começou a se prostrar e adorar outros deuses. Então Moisés pegou as tábuas
que Deus havia escrito as tábuas da lei e carpiu Lote, desceu com a maior velocidade que ele podia para chegar até lá embaixo. Mas quando ele chegou ali, ele viu toda aquela situação, o povo adorando na idolatria, de maneira que Moisés, ele ficou muito chateado com aquela situação. É claro, Deus já tinha ficado primeiro, ele quebrou as tábuas da lei, e Deus decidiu algo. Tem outras coisas, aí fica a tarefa de casa para vocês darem uma olhada. Mas é aqui de onde parte a nossa história de hoje. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, o negócio é o seguinte, vocês vão continuar a jornada, vocês vão continuar caminhando até a terra prometida lá, mas tem um pequeno, grande detalhe: eu não vou junto. Eu não posso ir no meio do povo. Então Deus disse para Moisés: vocês vão continuar todo o trajeto. A gente vai já entender cada um desses pedaços, mas Deus falou: eu não vou, a minha presença não irá no meio de vós. E aí a gente começa o texto do capítulo 33, exatamente vendo tudo isso. O povo ouvindo aquilo que Deus falou para Moisés, eles se sentem completamente impactados com aquela verdade. Puxa, como é que Deus não vai conosco? Como é que a presença de Deus não vai com a gente? Tem alguma coisa muito errada nisso aí. Amados, a experiência mais amarga que nós podemos ter como cristãos é viver sem a glória de Deus. A experiência mais amarga, a experiência mais difícil, muitas pessoas dizem: são as perdas, são as dificuldades, são as tribulações. Não, é viver sem a glória e sem a presença de Deus. Mas o problema é que muitas pessoas, muitos cristãos estão vivendo dessa forma e não se deram conta dessa triste realidade. Como assim, pastor? É verdade. Quantos de nós estamos vivendo sem essa presença da glória? A gente vai entender o que é presença da glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas o fato, queridos, é que quando Deus decidiu que não iria no meio do povo, Ele disse algumas coisas importantes para Israel. Deus fez uma proposta para eles. Presta atenção nessa proposta. Deus lhe disse, em primeiro lugar: vocês serão abençoados. Vocês subirão daqui com a minha bênção. Vocês subirão daqui e vão conquistar cada uma das promessas que eu disse que vocês conquistariam. No texto que nós lemos está claro isso. Vocês vão chegar, vão conquistar a terra dos cananeus, heveus, ferezeus, jebuseus e todos os zeus possíveis. Ou seja, Deus garantiu para Israel que as promessas que Ele fez, elas haveriam de ser cumpridas. Mas não era só isso, tinha mais. Além disso, Deus disse: olha, vocês não estão desguarnecidos. Eu vou enviar um anjo à frente de vós, que ele vai lutar, que ele vai guerrear as vossas lutas, de forma que vocês vão estar completamente protegidos. Não se preocupem, vocês não estarão desamparados. Presta atenção nisso. E em quarto lugar, Deus disse: olha, vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. Ou seja, desde o momento em que Deus prometeu para Israel que Ele cumpriria a promessa, Ele estava dizendo: olha, eu vou dar fartura para vocês. Então, pensa comigo, eles seriam abençoados, eles conquistariam a promessa, eles seriam protegidos e eles teriam fartura, mas não teriam a presença de Deus. Você consegue entender a gravidade disso? Eu posso chegar a conquistar as promessas, ser protegido, ter fartura, mas eles não teriam a presença da glória de Deus. Era isso que Deus estava falando para Israel que faria com eles. Para muitas pessoas,
esse era o melhor negócio. Eu tenho promessa, eu sou abençoado, eu vou estar protegido, eu terei fartura, eu tenho tudo que eu preciso. Pode ficar aí, Senhor, porque eu estou partindo. Mas é aqui onde nós começamos a entender o quanto nós valorizamos a presença da glória de Deus. Será que é possível viver tudo isso e estar satisfeito se Deus não for conosco? Será que você faria esse trato? Tá bom, Senhor, o que importa é receber as promessas. Muitas pessoas estão assim. O que importa é receber a promessa. O que importa é eu estar protegido. O que importa é que a minha vida está caminhando, pastor. Mas a presença de Deus, não tem muito. É meia boca. Deus não está muito comigo. Como está a sua vida? Pastor, isso é possível. Está aqui, Êxodo 33. Deus está dizendo para Israel: eu enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora todos os povos, vocês chegarão à terra que mana leite e mel, porém eu não subirei no meio de ti. Amados, o problema é que muitos cristãos estão satisfeitos com esse tipo de vida. Parece que eles querem tudo, menos a presença de Deus. A presença de Deus é acessório. A presença de Deus é dispensável. A presença da glória de Deus, ela é algo que nós podemos dispensar. Se nós tivermos tudo. Pastor, se eu tiver de barriga cheia, se eu tiver protegido, se Deus fizer algo aqui e acolá, eu não preciso da presença dEle. Aí você vai dizer: pastor, quem é que diz isso? Nós não dizemos isso, mas muitas vezes vivemos assim, sem a presença da glória. A Bíblia diz, queridos, que quando o povo ouviu aquilo, ele sentiu o baque e ficou muito triste. Ficou angustiado, tirou os seus enfeites, porque Deus disse que eles deveriam tirar, porque eles entenderam que era necessário a presença da glória de Deus. E aí eu quero abrir um parêntese com você, para que você entenda quais são as coisas que roubam a presença de Deus nas nossas vidas. Você pode perguntar: pastor, o que é que tira a presença da glória de Deus da minha vida? Tem coisas específicas? Tem, com certeza. Vamos lá, a primeira delas: dureza de cerviz. Sabe o que é isso, queridos? Tem cristãos, tem tanta gente que diz que serve a Jesus, mas tem um coração extremamente duro a respeito dele. Eu dobro tudo, menos a minha cerviz diante do Senhor. A dureza de cerviz é a rebeldia. É o desejo de fazer aquilo que eu quero, aquilo que dá na telha, aquilo que alegra o meu coração. É eu saber qual é a vontade de Deus e ignorá-la. Isso é dureza de cerviz. E aí muitas pessoas chegam e dizem: pastor, às vezes eu oro, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo. Parece que não vai, parece que a oração não passa do teto. Meu irmão, a primeira coisa que você precisa quebrar é o seu coração diante de Deus, amém? Porque a presença da glória de Deus, ela não se manifesta diante de corações empedernidos e endurecidos. O povo sentiu o baque e Deus disse: vocês são um povo de um coração duro. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo avalie o nosso coração, a fim de que a gente entenda, nós temos uma dureza de cerviz. É por isso que muita gente não consegue prosperar na sua vida de oração, não consegue prosperar na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, porque tem um coração duro, porque não está disposto a ouvir e obedecer a Deus, porque quer ouvir a Deus, mas eu vou obedecer só se estiver de acordo com a minha vontade, se estiver confortável para mim. Tem muitos cristãos que são dessa forma. Aí depois você pergunta: por que a glória de Deus não está? Segundo lugar, além da dureza de cerviz, tem os enfeites. Diga: enfeites. Não ouvi. Amados, os enfeites, eles representam
tudo o que tem potencial para gerar deuses em nossas vidas. Presta atenção nesse princípio. Quando o povo pediu para Arão os deuses, ele disse: tira os enfeites, porque é a partir dos enfeites de vocês que nós faremos deuses. Os brincos, as argolas, tudo aquilo. Pastor, então, meu Deus, eu estou usando brinco. Não tem a ver com isso não, queridos. Não tem a ver com o brinco que você está usando, não. Mas existem coisas na nossa vida que têm potencial para gerar deuses no nosso coração. E aí a gente tem um monte de crente idólatra. Como assim, pastor? Eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, mas tem um monte de imagem no seu coração. Os enfeites são todas as coisas, são todos os projetos, pessoas, relacionamentos, sonhos que impedem você de dar a glória somente para Deus. Você entende o que isso significa? Há algum enfeite no seu coração que você precisa remover? Existem sonhos que têm potencial de ser deuses no nosso coração. Como assim, pastor? Tem gente que parece que está colocando o sonho no seu altar e de repente a única coisa que elas pensam é: eu preciso conquistar o meu sonho. E a vida de oração não importa, é o meu sonho. E a vida de palavra de Deus não importa, é o meu projeto. E o ministério e servir a Deus não importa. A coisa mais importante é o meu sonho. Sabe o que é isso? É um Deus que já ganhou lugar no seu coração. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum sonho. Tem pessoas. Tem gente que se tornaram deuses para nós. Que eu não vou para o culto se fulano não for. Eu não estou bem se a pessoa não tiver. Eu não oro se aquele não orar. Opa, tem um monte de deuses dentro do nosso coração. Esses são os nossos enfeites. Coisas que Deus já disse que nós precisamos nos desfazer deles. Quais são os seus enfeites? Saiba de uma coisa: isso aí impede a glória de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, amém? Todas as vezes que há deuses no arraial, Deus não pode se manifestar. Porque se ele se manifestar, ai do povo. Foi isso que ele falou para o povo de Israel. Então, muitos de nós estamos carregando uma multidão de enfeites no nosso coração. Coisas que estão roubando o lugar do Senhor nas nossas vidas. Coisas que estão roubando o primeiro lugar. Quem tem o primeiro lugar no seu coração? Quem é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? A quem você recorre no primeiro momento em que tem uma dificuldade? A quem você conta a primeira vitória? Para quem você corre no momento em que você precisa de ajuda? Isso é muito importante, queridos. Porque às vezes nós somos crentes idólatras, como o povo de Israel. Nós chegamos aqui num domingo e dizemos: faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Mas no domingo seguinte estamos adorando aos deuses do nosso coração. Eita, pastor, é o que a palavra de Deus nos diz. Precisamos reavaliar o nosso coração a cada dia e entender em que altares nós temos sacrificado. Em terceiro lugar, é idolatria. Quando a adoração é desviada e esquecemos do que Deus fez por nós. Amados, sempre que eu leio o livro de Êxodo, eu sempre me sinto profundamente confrontado. Porque eu sempre penso: meu Deus, como eu pareço com o povo de Israel. O povo estava lá no Egito. Senhor, tira-nos daqui. Deus, tira-nos daqui. Aí Deus vai e arranca o povo de lá. E aí o povo está dizendo: eu quero voltar para o Egito. O alho, as cebolas, as panelas do Egito era melhor. Tem crente assim? Que está sempre olhando para trás dizendo: como a minha vida era melhor. Foi só aceitar Jesus que eu virei essa tribulação. Isso é o Egito dentro de você. O Egito já saiu dentro de você? Pergunta para o irmão que está do teu lado: já expulsou o Egito? Aí. E aí o povo sai. Quando Deus abre o mar vermelho, queridos, esses dias eu estava assistindo O Príncipe do Egito. Eu acho que eu já assisti umas 10 vezes esse filme, né?
E aquela cena é uma animação simples. Hoje, com tanto recurso que o pessoal tem, não é? De cinema, dá para fazer uma cena incrível. Mas eu sempre tremo diante daquela cena em que Moisés vai até lá, toca com o cajado nas águas e aquelas águas se abrem. Aí o povo passa a pés enxuto. Os cavaleiros de Faraó com seus carros ficam no mar, afundados. E aí é só pisar na terra seca que o povo diz: ah, Moisés, estou com fome. Crente não é assim, não tem esse tipo de coisa. Ah, Senhor, tu fez isso, mas agora eu não quero uma outra coisa. Aí Deus vai, manda pão do céu, manda carne todo dia para aquele povo. Aí ele diz: ah, Moisés, estou com sede agora. Sabe, amados, nós temos visto crescer a cada dia uma geração de pessoas insatisfeitas. Mas não insatisfeitas da maneira correta. Nós temos que ser inconformados. Mas inconformados com as experiências que tivemos até agora com a glória de Deus. Você entende isso? Estamos inconformados com tanta coisa, reclamando de tanta coisa, mas poucas vezes nós vemos os crentes inconformados com o tanto que eles obtiveram da glória de Deus. Puxa, meu Deus, eu tive essa experiência, mas eu estou inconformado, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É esse tipo de inconformidade que tem que haver no nosso coração. É esse tipo de inconformidade que deve nos movimentar. Mas estava lá o povo. Deus fazendo coisas dia a dia pelo povo e eles reclamando. Sabe o que acontece com os murmuradores? Fica tudo no deserto. Nunca entra na terra prometida. Então, está na hora de a gente começar a adorar mais a Deus, ao invés de reclamar dele. Amém? Amados, então quando Deus decide não ir no meio do povo, aí surge um personagem. Na realidade, esse personagem já está aí há muito tempo. Um cara chamado Moisés. Diga Moisés. Eu chamo de Moisés o inconformado. E eu quero trazer para você 8 características dos inconformados. Daqueles que atraem a glória de Deus. Daqueles que atraem a presença de Deus, mesmo no meio de uma situação tão caótica como essa. É assim que nós temos que ser inconformados. Vamos lá. Primeira característica, pastor. Os inconformados são aqueles que entendem que ter a bênção sem desfrutar da presença não é um bom negócio. Amém? Ponto número 1. É o entendimento de que eu quero a bênção de Deus. Eu quero conhecer as mãos do Senhor, como o pastor pregou esses dias. Mas eu quero conhecer os pés, a face, tudo que Deus tiver para me mostrar. Eu quero conhecer sim. Nós não podemos continuar indo à presença de Deus apenas pelas bênçãos. Pastor, então quer dizer que orar pedindo alguma coisa errada? É claro que não, meu irmão. Mas tem a ver com isso. É quando nós entendemos que ter a bênção sem desfrutar da presença não é um bom negócio. Nós queremos a presença. Nós queremos a presença. Nós queremos a presença. Deus tem que subir conosco. Foi isso que Moisés disse. A gente vai já chegar lá. Então a primeira característica dos inconformados é essa. É aqueles que entendem que eu não posso apenas ter a bênção não é o bastante, eu quero mais. Eu quero muito mais da presença de Deus. Segundo lugar, aí você vê no versículo 7, isso eu acho interessante. Os inconformados são aqueles que armam a sua tenda longe do arraial. Você viu, Moisés armou a tenda longe do arraial. E é interessante que algumas pessoas confundem essa tenda como o tabernáculo. Isso não é o tabernáculo. Até porque o Moisés estava lá em cima, recebendo as instruções do tabernáculo e foi interrompido. Sabe que tenda é essa? A tenda de Moisés. Ele disse, opa, eu não posso ficar aqui no meio.
O que significa, pastor, armar sua tenda longe do arraial? Eu quero separar-me, eu quero santificar-me, eu quero estar longe de tudo aquilo que pode me contaminar. Esse tem que ser um desejo ardente no nosso coração, queridos. Porque todos os dias nós somos tentados das mais diversas formas a sermos contaminados com aquilo que o mundo tem oferecido a cada dia. Mas quando Moisés, ele diz, eu quero armar minha tenda lá, longe do arraial, porque eu quero me separar. Moisés não estava dizendo, eu quero ser o melhor, eu quero ser o super espiritual, o bam, bam, bam. Não, ele estava apenas tomando um posicionamento que todos nós precisamos tomar. É de separação. Eu tenho que ser separado. Amém? E não é separado no sentido religioso da coisa. Não é separado no sentido religioso única e exclusivamente, queridos. Mas é separado em primeiro lugar no coração. Eu começo a ter um compromisso que não entrará no meu coração aquilo que não é de Deus. É possível? Pela ação de quem? Do Espírito Santo. Separado com um compromisso de não permitir que coisas entrem pelos nossos olhos e influenciem o nosso coração. Sabe o que é que quem decide a respeito do que vai entrar pelos seus olhos? Diga assim, você. Pastor, ouvi esses dias, quando eu vi, já estava ali, não consegui deixar de olhar. Meu irmão, a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração, os nossos olhos precisam ter esse compromisso com a santidade de Deus nas nossas vidas. Com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que passeia na nossa mente. O apóstolo Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto pensai. Isso ocupe o vosso pensamento. Ou seja, nós temos que ser intencionais naquilo que ocupa o nosso pensamento. É um posicionamento. Isso é armar a tenda de ladinho. É quando todo mundo faz algo e eu sei que isso não agrada a Deus, eu digo, não vou fazer. Porque eu quero ser agradável ao meu Deus. Porque eu quero dar glória ao Deus da minha vida. Em terceiro lugar, os inconformados são aqueles que sempre têm em sua agenda um encontro marcado com Deus. Diga amém. Vocês viram o que acontece no versículo 8? Põe seus olhos no versículo 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Quando ele entrava, Deus se manifestava, Deus operava. Sabe o que é isso? É encontro. Ter um encontro marcado. E sabe o que é isso? É intencional. Aquilo que o pastor trouxe na semana passada. Nós precisamos ser constantes, precisamos ser frequentes e precisamos ter o discernimento da nossa identidade. Essa é a verdade. É quando nós começamos a dizer, eu tenho um encontro marcado com Deus todos os dias esse horário. Você tem? Não responde para mim não, responde para Deus. Você tem um encontro marcado com o Senhor na sua agenda? Todos os dias, no horário X, no lugar X. É importante, Moisés tinha. Ele sempre ia na direção da tenda, ele ia para fora, longe do arraial, para ter esse encontro com Deus. Então, amados, abra sua agenda para a presença do Espírito Santo, amém? Abra sua agenda. Como é que você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Como é que você quer saber os propósitos de Deus? Aquilo que Ele tem para fazer, se você não se encontra com Ele? Se você não vai à presença dEle? Se você não busca ouvir a voz dEle? O que Ele tem a falar ao seu coração? Quarto lugar. Quarta característica dos inconformados. Aqueles que decidiram
não seguir em frente se o Senhor não for com eles. Moisés, quando ele soube disso, ele foi à presença do Senhor e disse assim: Senhor, se tu não fores, eu não irei. Se o Senhor não subir com a gente, eu não vou. Nós não vamos sair daqui. Essa é uma das coisas que mais mexem no meu coração. Moisés está dizendo: Senhor, se tu não fores, eu não irei. A missão não é mais importante que a tua presença, o que eu faço, o que eu vou realizar, não é mais importante que a tua glória, Senhor, na minha vida. Se o Senhor não for comigo, a missão perde todo sentido. A gente aborta agora mesmo. Vai todo mundo ficar por aqui. Ele estava dizendo: a missão perde o sentido, o fazer perde o sentido, o sair por aí realizando uma série de coisas para Deus perde o sentido. Nós precisamos ser como Moisés, inconformado. É aqueles que decidiram não seguir em frente se o Senhor não for com eles. Em quinto lugar, no versículo 13, Moisés diz algo interessante para o Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor me falou uma vez que eu achei graça diante dos teus olhos. O que é achar graça? É ser aceitável, é tornar-se agradável a Deus. Aí ele diz: como é, Senhor, que se o Senhor não for conosco, eu vou continuar sendo aceitável a Ti? Então eu preciso da tua presença, eu preciso da tua glória, para que eu continue sendo agradável, para que eu entenda os teus princípios, para que eu saiba o que é que eu tenho que fazer. Então, em quinto lugar, os inconformados são aqueles que querem ser íntimos de Deus para continuar sendo agradáveis a Ele. Você entende isso? Não dá para ser agradável a Deus se a gente não sabe o que Ele quer. Como é que nós faremos coisas agradáveis a Deus? Como é que nós faremos coisas para a glória de Deus? Como é que nós seremos agradáveis a Deus se nós não soubermos o que Ele quer? E como é que saberemos o que Ele quer se nós não estivermos em intimidade com Ele? Era isso, em outras palavras, que Moisés estava dizendo no versículo de número 13, quando ele diz: se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos ainda mais. Ou seja, Senhor, se tu não fores, eu não consigo mais ser agradável a Ti. E a coisa mais importante da minha vida é agradar o teu coração, Senhor. Desde o encontro na sarça, vocês lembram do encontro na sarça? Êxodo capítulo 3. Moisés entendeu algo que Deus estava querendo dele. Não era simplesmente uma missão, uma tarefa, tirar o povo do Egito, levá-lo para a terra prometida, não. Era aprender a agradar a Deus a partir da sua vida, as suas atitudes, o seu coração. Essa é a nossa missão. Sermos o sacrifício perfeito a Deus, esse sacrifício que agrada a Deus, que glorifica a Deus. A sua vida agrada a Deus. Aquilo que sai da sua boca agrada a Deus. As suas decisões agradam a Deus. Então, os inconformados, eles têm essa preocupação. Eu quero continuar agradando a Deus. E para isso, eu preciso ser íntimo dEle. Eu quero ser aceito por Ele. Em sexto lugar, os inconformados são aqueles que ousam ter intimidade com Deus a partir de um coração quebrantado. Isso é interessante. Lá em Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés ouve de Deus que o povo estava pecando, Moisés estava onde? Em cima do monte. Quando ele soube que ele estava pecando, Moisés já quebrantou o seu coração e já foi em arrependimento. Era ele que tinha pecado? Não, era o povo. Mas ele tinha um coração quebrantado.
quebrantado. Aqui a gente entende um princípio de família, queridos. Quando o nosso coração começa a se quebrantar diante de Deus, Deus começa a redimir as maldições e os pecados da nossa casa, da nossa linhagem. Esse é um princípio poderoso. Ah, pastor, meu marido nunca vai aceitar Jesus. Ah, pastor, meu pai, meu irmão, fulano. Meu amado, comece a quebrantar o seu coração. Êxodo 32. Dá um pulinho lá. Os últimos versículos, 31 e 32. O texto diz: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. E se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés, ele quebranta o seu coração pelos pecados do seu povo. Assim temos que ser nós. Que conhecemos a palavra de Deus, precisamos ter um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, pastor? É aquele que chora? Não. Quebrantado é aquele que se arrepende, é aquele que muda, aquele que é sensível à voz de Deus. Que quando Deus fala, eu digo sim e amém, Senhor. Eu não fico resistindo ao Senhor. Moisés não foi lá justificar o povo. Ah, Senhor, o povo pecou, olha só, eu estou aqui há 40 dias. Moisés não foi justificar nada. Ele disse: oh, nos perdoa, perdoa o povo, Pai. Vocês entendem isso, queridos? Isso é inconformismo. É essa sensação de que eu preciso ter um coração quebrantado na presença do Senhor. E que é radicalmente diferente da dureza de serviço. Havia um povo orgulhoso, duro, mas havia um homem cujo coração estava quebrantado na presença do Senhor, e isso atraiu a glória e o favor de Deus. Amém? É isso que atrai a presença de Deus. Em sétimo lugar, os inconformados são aqueles que não toleram ficar longe da tenda do encontro. Eles são sempre atraídos pela presença de Deus. Eles sentem essa necessidade, esse desejo de conversar com o Senhor, de ouvir sua voz, de ser ministrado, de alimentar-se da palavra. Tantas coisas alimentam a nossa alma, tantas coisas alimentam o nosso coração diariamente, mas nós precisamos aprender a alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Em oitavo lugar, e esse para mim fecha com chave de ouro. Queridos, quando Moisés ora a Deus, presta atenção. Ele diz: Senhor, como é que pode? O Senhor não vai com a gente? Eu quero ser agradável a Ti, me mostra, faz com que a Tua presença vá. E aí Deus decide ir com o povo por causa de Moisés. Por causa dele. Aí Deus diz: ok, Moisés, eu vou no meio de vocês. Aí Moisés diz algo: Senhor, eu não quero mais só isso, eu quero ver a Tua glória. Olha a ousadia do coração dele. Senhor, eu não quero apenas que o Senhor vá conosco, eu quero que o Senhor abra os meus olhos para ver a Tua glória. Ou seja, eu quero mais. Essa é a oitava característica dos inconformados. São aqueles que não querem apenas a presença, eles desejam a manifestação da glória de Deus. É o versículo 18. Moisés diz: rogo depois para que me mostres a Tua glória. Eu quero, Senhor, mais de Ti. Amados, há algo a mais guardado para aqueles que são inconformados, amém? Pois eles entenderam que tudo que viveram até aqui não é o bastante. Ou seja, Deus tem mais. Deus tem mais. Às vezes, nós estamos sempre vivendo das nossas experiências do passado. Pastor, eu não tenho que contar as minhas experiências do passado. Não é isso. Mas parece que de uma glória que já se foi. Temos que atualizar a presença de Deus a cada dia. A manifestação da glória de Deus diariamente sobre as nossas vidas. Essa é a verdade. A mais. Até onde você já foi?
Moisés começou com a sarça. Quando, presta atenção, a evolução de Moisés. Quando ele vê a sarça lá no deserto, em Êxodo capítulo 3, ele sai correndo para pertinho dela, Deus diz, fica por aí, Moisés, porque a terra em que você está é santa, tira a sandália. Aí Moisés ouve a Deus através da sarça. Aí Deus começa a se mover através de Moisés, operando milagres, operando sinais. Aí Deus começa a descer sua glória lá na tenda onde ele estava, de maneira que cada vez que ele entrava na tenda, você vê a nuvem ficava na porta e Deus falava com ele face a face. Aí você está satisfeito com aquilo que você já teve de Deus? Esse homem que via a Deus face a face, está dizendo, Deus, mostra-me a tua glória. Aí a gente que ora uma vez por semana está dizendo, está tudo certo, Deus. O quanto você quer de Deus, o tamanho da sua fome é o tamanho daquilo que Deus vai manifestar na sua vida. O tamanho da sua fome é o tamanho daquilo que Deus vai manifestar na sua vida. Deus vai se revelar à medida que a nossa fome crescer por Ele. Deus vai começar a se mover à medida que a nossa fome for crescendo a cada dia para com Ele. Existem 3 tipos, e eu quero fechar aqui. 3 tipos, amados, de pessoas no que diz respeito à fome de Deus. A primeira delas são aqueles fastiosos. Você sabe o que é fastio? Esses dias eu vi na internet, não é uma palavra cearense não, tá? É uma palavra da gramática. Fastio é falta de fome. E eu lembro minha mãe, todas as vezes olhar para mim, esse menino está com fastio, está fastioso, não é? Ou seja, é aquele que não tem fome, fome nenhuma. Então, existem as pessoas assim, elas não têm fome nenhuma. Não tem, pastor. Eu venho aqui, é legal vir ao culto, a gente é abraçado ali, o pessoal da recepção é caloroso, abraça a gente, o pessoal ora por nós, é uma bênção e tudo mais. E está tudo certo, pastor. Mas, amados, existe um segundo nível de pessoas. São aquelas pessoas que nós chamamos de famintos. Os famintos são aqueles que querem a presença de Deus, querem a glória de Deus, querem conhecer a Deus. E existem os insaciáveis, são aqueles que sempre querem mais, que nunca estão satisfeitos com aquilo que receberam da presença de Deus. É esse tipo de fome que Deus quer colocar no seu coração e no meu. Amém? É dizer, Senhor, eu já experimentei muitas coisas, mas eu quero coisas maiores, Pai. Você tem esse desejo de ter coisas maiores de Deus? O Vitor estava falando agora há pouco, dizendo, você quer ter experiências novas, diferentes? Era disso que a gente ia falar hoje, glória a Deus. Esse é o mistério, é o quanto você quer de Deus, o quanto você quer da presença de Deus, o quanto você já obteve. Eu quero dizer, não importa o quanto você já obteve, tem sempre mais. Tem sempre mais. Tem sempre mais. Agora, você precisa ter fome. Porque, amados, os inconformados, os insaciáveis, são aqueles que não vivem das experiências do passado. Já viram a sarça arder, já viram milagres, prodígios, mas eles continuam querendo ver a glória de Deus. Continuam desejosos dessa manifestação da presença poderosa do Senhor sobre as suas vidas. E é esse tipo de fome que Deus quer nos batizar essa noite. Amém? Fique de pé. Feche os seus olhos. O pessoal do louvor, por favor, vem aqui. É interessante que nós cantamos, a tua face queremos ver. Tua presença nós queremos ver. Então vem, amado meu.
Nós cantamos de dentro para fora, vem queimar em mim. Nós cantamos, deixa o teu rio fluir, deixa o fogo queimar, o vento soprar, Senhor, mas nós queremos mais e mais de Ti. Há uma pergunta importante para fazer. O que você já obteve de Deus? Eu não estou falando daquilo que você recebeu das mãos de Deus. De uma bênção aqui, de uma bênção acolá. Não. Eu estou falando qual foi a experiência mais incrível que você já viveu na presença de Deus. Qual foi a experiência mais poderosa que você já viveu diante de Deus? Eu quero dizer para você que essa não é a maior, tem maiores. Agora a questão é, você tem fome? Você tem fome? Lembre-se que existem coisas que tiram a sua fome. A primeira delas é a dureza da sua cerviz. Então, se você entendeu isso, é hora de confessar e arrepender. Senhor, eu quero ter um coração quebrantado, Pai. Quebrante seu coração diante de Deus essa noite. Talvez existam enfeites, coisas que Deus vai dizer para você, é hora de lançar fora. Foi isso que Ele falou para o povo: lancem fora os seus enfeites, os seus atavios. Lançai fora os vossos deuses. Volte sua adoração apenas para aquele que é digno de toda honra e glória. Canalize sua adoração apenas para um Deus. Pai, em nome de Jesus, que todos os deuses estranhos nessa noite caiam por terra. Tudo aquilo que é Deus estranho no coração do teu povo, Senhor, não sei. Projetos, sonhos, coisas, relacionamentos, pessoas, Senhor, visita agora o teu povo em nome de Jesus e revela aquilo que está roubando a tua presença da vida desse irmão em nome de Jesus. E se você decidir essa noite ouvir ao apelo do Espírito Santo, de abrir mão, de dizer: Senhor, eu tiro os meus enfeites. Eu não preciso de enfeites para estar na tua presença, Senhor. Eu não preciso de nada, eu quero estar de cara lavada, Senhor. Eu quero estar, Senhor, de cara lavada na tua presença, Pai. Porque o único enfeite que está sobre mim é o sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A única coisa que eu quero de sobre mim é o sangue de Jesus, me limpando e me purificando. Em nome de Jesus, responda ao Espírito Santo de Deus a partir da sua fome. O que você está esperando? O que é que você está esperando, meu irmão? Oh, Senhor, nós queremos ver tua glória, Senhor. Esconda-nos na fenda da rocha. Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, em nome de Jesus, lança fora os deuses, lancem fora os vossos atavios, para que a presença da glória, para que a presença do Todo-Poderoso tenha liberdade no vosso meio. Quebrantem os vossos corações, entrem na tenda do encontro. Nós podemos entrar, queridos, pelo novo e vivo caminho. Há um caminho aberto, há um véu rasgado que revela que a velha aliança já foi e que a nova aliança é sobremodo excelente, e que podemos ter sim essa intimidade com o Todo-Poderoso. Espírito de Deus, a geração
que busca. Espírito Santo de Deus, Tua glória, mais que a própria vida. Senhor, nós queremos ser A geração que aleluia. busca Espírito Santo de Deus, Tua glória, mais que a própria vida. oh Senhor, Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. aleluia. Responda ao Espírito, responda ao Espírito Santo sobre você, responda ao Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Responda ao mover do Espírito, responda ao chamado do Espírito, responda ao mover do Espírito sobre você, em nome de Jesus. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Eu preciso chamar você para vir até aqui. Sem Ti não irei, Espírito Santo, movimenta-nos, Pai, em nome de Jesus. não nos deixe sair da Tua presença. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Pai. Nós somos a igreja, a noiva. Nós somos a Tua noiva, Senhor Jesus. A noiva que vai ser encontrada um dia santa, limpa, adornada, ataviada, enfeitada, Senhor. Mas pela glória do Teu Espírito, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós lançamos fora os deuses, Senhor. Nós jogamos fora os deuses do nosso coração. Nós jogamos fora os deuses, Senhor, que nos impedem de ter contatos com a Tua glória, com a Tua presença. Nós abandonamos, nós os destronamos, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai. Nós oramos assim como Moisés orou: Senhor, se Tu não fores conosco, Pai, como é que nós podemos descobrir os Teus princípios para sermos aceitáveis a Ti, Senhor? Queremos ser aceitáveis, queremos que a nossa obra, Deus, glorifique o Teu nome, Pai, nesses dias. Mas vem conosco, Senhor, vem conosco, vem no nosso meio, vem no nosso meio, vai se revelando no nosso meio, vai tocando no nosso meio, vai fluindo no nosso meio, vai queimando no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Queima, Senhor, os fastiosos essa noite, que Teu Espírito Santo gere fome, em nome de Jesus. Vai operando, Senhor, fome nos corações. Essa noite, tudo aquilo que rouba a fome, nós quebramos nessa hora e clamamos, Pai, traga fome da Tua presença. Fome, Senhor, que essa casa esteja cheia de sedentos, de famintos, de insatisfeitos, de inconformados com aquilo que já receberam da Tua glória, com gente que quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais do Senhor, em nome de Jesus. Queremos Te conhecer, Senhor, queremos ser envolvidos pela Tua glória, queremos
Queremos conhecer a Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos, Senhor, andar na dimensão do sobrenatural. Em nome de Jesus, destrava o sobrenatural no nosso meio. Em nome de Jesus, que a presença da glória, invada os recônditos. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor. Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Você pode cantar isso pro Senhor? Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Você pode cantar com o seu espírito. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Olha só. Enquanto os instrumentos tocam, em nome de Jesus, os instrumentos toquem, deixa o Espírito Santo de Deus usar vocês, músicos, deixa o Senhor, em nome de Jesus, usar vocês. Enquanto os instrumentos tocam, novas canções vão começar a surgir aqui na nave da igreja. Enquanto os instrumentos tocam, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai curar, vai libertar, vai batizar no Espírito Santo, em nome de Jesus. Enquanto os instrumentos tocam, sem letra nenhuma, deixa o Espírito Santo de Deus movimentar você. Tenha liberdade, em nome de Jesus, na presença de Deus. Oh, em nome de Jesus, oh, Espírito de Deus. Seja ministrado pelo Espírito, seja envolvido pela nuvem de glória, a nuvem de glória da presença do Altíssimo. Oh, Espírito de Deus, queremos nos envolver, Senhor. 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 Queremos conhecer Teu coração, Senhor. Queremos conhecer Teus pés. Queremos conhecer, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade. Faça da CC Hebron, Senhor, uma igreja aceitável a Ti, agradável a Ti. E nós queremos nos comprometer com isso, Senhor, a cada dia. Queremos ser agradáveis, aceitáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito está agindo, irmãos. O Espírito Santo de Deus está operando. Quando os deuses são expostos, o Deus verdadeiro se manifesta. Quando os deuses são expostos, a glória do Deus verdadeiro opera sobre as nossas vidas. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor. Aleluias. Levante suas mãos aos céus. Vamos fechar essa reunião aqui, porque você pode continuar na presença do Senhor. Olha aqui para mim um pouquinho. Algumas décadas atrás,
quando o Senhor me chamou, Ele usou esse texto para me dizer algumas coisas. Por isso essa palavra sempre fala muito ao meu coração. Porque o Senhor falou para mim: você conduzirá este povo. E o que eu falei para ele? Não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for na frente, se o Senhor não me conduzir, não me faça sair desse lugar. E eu lembro que eu estava na estrada, vindo de Carambeí para cá. E Ele falou assim para mim: eu irei contigo e te darei descanso. E essa palavra é muito forte, porque muito antes dela, o Senhor disse para mim: sou eu que te fiz, sou eu que te levo e te carrego, e até a velhice estarei com você e te darei descanso. Então, eu falo para você que está há menos tempo conosco, nós chegamos até aqui porque Ele está conosco. E Ele fez de cada um de nós um templo. Botou um jardim dentro de nós. E agora, aonde nós vamos, Ele está conosco. E muitas vezes a gente não nutre isso, não desperta isso, não para ouvir, não para aprender, não para obedecer. E Ele está ali. E às vezes se entristece com a nossa atitude. O poder de Deus está dentro de você, através do Espírito de Deus. Você tem o conselho do mais sábio do universo, do que sabe todas as coisas e mais. Ele sabe todas as escolhas que você pode fazer e o resultado de cada uma delas, antes de você imaginar. E alguns anos atrás, Ele renovou a aliança conosco, com a igreja. Ela está baseada em Hebreus 8 e Êxodo 34, no qual Ele falou: eu vou fazer maravilhas no meio de vocês que não foram feitas em outros lugares. Eu vou fazer maravilhas no meio de vocês que não se viram em outros lugares. E Ele vai falando até chegar em Hebreus e diz: vai chegar um tempo em que ninguém mais vai precisar falar: conheçam ao Senhor, porque todos me conhecerão. Porque eu escreverei as minhas leis nos seus corações. Passado algum tempo, nós estamos nessa peregrinação, neste momento. E é bem no momento emblemático de mudança, porque Ele está nos abrindo para as nações. Ele está nos abrindo para o apostólico. E sabe como nós iremos? Com a glória e com a presença dEle. Não tem outra maneira. Não é possível cumprir essa comissão sem a presença dEle. Entenda. Enquanto você fica preocupado com coisas carnais do dia a dia, eu aconselho você a entregar isso a Jesus e ouvir o que Ele tem para dizer para você, para te orientar no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida lá, naquele lugar. Mostra a tua glória, Senhor. Aonde Ele mostra a glória dEle? Na presença dEle. Ou seja, quando você me buscar, quando você se humilhar, eu me deixarei ser achado por vocês. Sou eu que tenho planos para vocês, não de lhes fazer mal, mas de lhes prosperar, de dar uma esperança e um futuro. E o que você vai fazer diante dessas palavras? A história se repete, geração após geração. Deus procura homens e mulheres com o mesmo coração, com essa fome, e que Ele pode botar mais fogo e mais lenha. Aonde estão essas pessoas? Nessa geração, aonde estão essas pessoas? Que Deus vai à frente abrindo o mar,
que Deus vai com a coluna de fogo, que vai com a nuvem. Onde estão essas pessoas? Porque hoje Deus não quer fazer isso através de uma pessoa. Ele quer fazer através da igreja santa, pura. Qual é a sua posição nesta noite? Você irá? Você crerá? Porque tem que ficar na presença dele. Ah, mas eu não entendo o que esse homem fala. Eu não entendo essas palavras. Você não entende se você não anda na presença. Você não compreende porque essas coisas se discernem espiritualmente. Mas se você for para a presença da palavra, do Espírito, da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, você ouvirá, você entenderá, e aí você vai arder no Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar por você e pedir que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Você quer? Ele vai queimar algumas coisas. Você quer? Ele vai queimar algumas coisas, porque ele tem que queimar algumas coisas, e ele vai queimar. Mas por fim, você verá o fogo que queima, mas não consome. Aquele que queimou a sarça ardente, mas não consumia a sarça. Um fogo vivo. Este fogo é o próprio Deus. Na sua vida, na minha vida. Deus amado, obrigado por este banquete. Nós queremos ser insaciáveis. Então dá-nos esse coração, Senhor, insaciável, daquele que quer mais, daquele que quer mais, daquele que quer da tua presença, da tua glória, dos teus desígnios, que quer ser agradável a ti. Porque nós só podemos ser agradáveis a ti se andarmos contigo, Senhor, se aprendermos contigo, se bebermos do Senhor. Oh Deus, transforma esta igreja, cumpre os teus desígnios. Lá atrás o Senhor disse: você conduzirá esse povo, mas o Senhor disse: eu irei contigo e te darei descanso. Nós chegamos até aqui porque o Senhor é conosco, não porque somos melhores, é uma escolha divina e soberana, é porque tu és amor, porque o Senhor enviou o teu Filho, e o teu Filho rogou ao Senhor, e o Senhor enviou o Espírito Santo, e aqui estamos nós, graças a essa obra, este amor extraordinário, com sede, com fome. E o que nós trazemos hoje aqui é sede e fome. Sacia-nos, Senhor. Ainda hoje eu falava, agora há pouco, na mesa com a minha esposa. Olha aqui nos meus olhos. Eu falava, nós estávamos sentados, e eu falava para ela sobre as tensões do ministério, as lutas, as dificuldades. E eu dizia para ela: meu bem, de tudo que eu já vi, de tudo que eu conheci, nada conseguiu me saciar a não ser a presença de Deus. Experimentei muitas coisas, fui em muitos lugares, mas nada saciou a minha alma como o próprio Deus. E eu quero que você experimente isso, essa saciedade que o Espírito Santo dá, e que alegra o teu coração, e depois você quer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Porque aí você vai viver o que diz aquela música: já queimei os outros amores. É possível? Já queimei os outros amores? E nós vamos terminar com essa canção. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém, amém.